Olá, aqui é o pastor Rafael. Vamos continuar nosso estudo na carta aos Romanos. Você é meu convidado e minha convidada para prosseguir junto nesse estudo bíblico. Esta é a segunda parte. A primeira parte encontra-se aqui no nosso canal do YouTube e é só acessar lá o canal e assistir a primeira parte. Nessa parte de hoje, nós estudaremos o capítulo 1, versículo 18 até o capítulo 2, versículo 16. Assim como no outro vídeo, na descrição você encontra um questionário, um material para te ajudar no seu estudo domiciliar das Escrituras. Acessa lá, baixa, faz o download e estuda. Tem que estudar as Escrituras para a gente conhecer mais sobre Deus e mais sobre a nossa fé. Também daqui 2 dias, na quinta-feira, às 7h30 da noite, nós teremos um encontro no Zoom. Aqui na descrição também você encontra o ID para entrar lá na nossa reunião. É só acessar lá, você vai poder participar de um bate-papo comigo e com alguns outros irmãos. Na semana passada já tivemos o nosso primeiro encontro e foi uma bênção. Na medida do possível, nós vamos tentar gravar esses encontros e também colocar aqui no nosso canal do YouTube. Ok? Vamos lá, vamos começar então no versículo 18 do capítulo 1. Paulo diz assim, portanto, e eu já quero parar aqui, porque quando alguém fala portanto, sinal de que está fazendo um fechamento ou uma conclusão lógica daquilo que estava sendo dito anteriormente. E no versículo 17, assim como nós falamos no primeiro vídeo, se você não assistiu, pausa aí, volta lá no primeiro vídeo, depois você volta aqui para cá. Paulo termina aquele bloco de saudação falando sobre o Evangelho, dizendo que no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do início ao fim é pela fé. E diz, o justo viverá pela fé. Portanto, já que o justo viverá pela fé, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Ou seja, todos aqueles que não se enquadram na justiça que é pela fé vão receber a ira de Deus. Opa, peraí, Rafael. A ira de Deus? Eu não quero saber de ira de Deus. Deus é paz e amor, nada de ira. Muito pelo contrário, irmãos. Os atributos de Deus são maravilhosos e muito mais altos do que nossa mente pode alcançar, mas a palavra de Deus diz do início ao fim a respeito da ira de Deus. E neste trecho em especial, Paulo vai falar sobre a ira. Na verdade, dois aspectos da ira de Deus. Um aspecto imediato, que Deus derrama ou permite que as pessoas sofram enquanto elas estão praticando os seus atos de maldade e suprimindo a verdade pela injustiça, mas também um segundo ato de ira que vai acontecer no julgamento final, onde Deus vai derramar a ira sobre todo mundo que não quis acreditar nele. Mas a primeira pergunta que nós poderíamos fazer é: por que Deus vai revelar a sua ira? E nós vamos ver nesse trecho que as pessoas trocaram Deus. Isso mesmo. As pessoas substituíram Deus por muitas outras coisas. As pessoas substituíram Deus pelos seus próprios pensamentos inúteis. Substituíram a grandeza de Deus e a verdade de Deus pela mentira. As pessoas substituíram a santidade de Deus, a grandeza e a maravilhosa presença de Deus pela presença de estátuas em forma humana. Substituíram a imortalidade de Deus por estátuas de homens mortais e de todo tipo de animal terrestre que possa se imaginar. Por isso Deus vai revelar a sua ira, porque Ele é o Criador de todas as coisas e o Criador não pode ser rejeitado, não pode ser trocado e não pode ser substituído. E aí a segunda pergunta que nós poderíamos fazer para o texto é: então, sobre quem Deus vai revelar esta ira? E é interessante porque esse é um dos textos que muitas vezes você pode ler e achar um pouco complicado, particularmente eu, das primeiras tantas vezes que li há muitos anos atrás, tinha um pouco de dificuldade, talvez não, talvez muita dificuldade de entender, mas é um texto que está lá no versículo 20, que diz que, pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, o que
Paulo está querendo dizer é que Deus se revelou à humanidade através daquilo que ele criou. Isso mesmo, abra sua janela, olhe para o céu, olhe para as árvores, escute os animais cantando fora da sua casa ou dentro da sua casa. Tudo isso que Deus criou revela a grandeza, a eternidade de Deus, a sabedoria, a criatividade de Deus. E quando nós olhamos para essas coisas e dizemos Deus não existe, nós estamos desprezando o Criador. E Paulo diz aqui que essas pessoas são indesculpáveis. É impossível dizer eu não conheço Deus, porque Deus se revelou primeiramente a toda a humanidade pelas coisas criadas. Mas não só isso, porque mais para frente nesse texto, no capítulo 2, Paulo vai dizer que o judeu que recebeu a lei, ou seja, que recebeu a Bíblia, né, os mandamentos de Deus, também receberam a revelação de Deus. E que também muita gente que não é judia, mas que tem na sua consciência aquele pensamento, aquela vozinha dizendo que aquilo que você está fazendo é errado, essa consciência também foi implantada por Deus. Ou seja, nós recebemos a revelação de Deus pela criação, pela palavra e também através da nossa consciência. E Paulo então diz que os homens são indesculpáveis. Quem vai receber a ira de Deus? Todos vão receber a ira de Deus. Porque, não se esqueça do argumento do vídeo passado, do versículo 17. O justo viverá pela fé. E todo aquele que não vive a justiça de Deus pela fé é indesculpável. Todo aquele é passível do julgamento e da condenação de Deus, seja judeu, conhecedor da lei, mas muitas vezes não praticante, seja o gentil, que não recebeu a lei, mas não pode se apoiar nesse argumento e dizer, eu não recebi a lei e por isso eu posso pecar. De maneira nenhuma, porque a revelação de Deus foi implantada no nosso coração e nós podemos observar através de toda a criação de Deus. Portanto, quem vai receber a ira de Deus? Todos, judeus e gentios, de todas as nações, de todas as tribos, de todas as épocas. Todos nós somos indesculpáveis perante Deus. E a pergunta que nos remete ainda a esse texto, então é, qual é o seu pecado? Deus disse que a justiça vem pela fé. E Paulo aqui, nesse texto, no capítulo 1 ainda, a partir do versículo 21 e 22, Paulo demonstra a decadência humana. Em primeiro lugar, os homens rejeitaram o conhecimento de Deus. Em segundo lugar, passaram a idolatrar outras coisas e começaram a colocar outras coisas no lugar de Deus e chamar pedaços de pau, pedaços de pedra, de este é o meu Deus. Assim como fizeram no Antigo Testamento. A partir disso, Deus entregou essas pessoas que o rejeitaram. Deus também rejeitou essas pessoas e entregou essas pessoas a todo tipo de prazer próprio, de desejo pecaminoso. E essas pessoas começaram com um pecado grosseiro e que nós hoje temos muita dificuldade, às vezes, de comentar por conta de todo o cenário político, religioso que o nosso mundo vive. Mas nos versículos 26 e 27, Paulo fala escancaradamente sobre a homossexualidade, dizendo então que as pessoas rejeitaram a Deus, se tornaram idólatras, porque a partir do momento em que não adoram a Deus, adoram outra coisa, e a partir deste momento Deus então entrega essas pessoas à própria sorte, à perversidade dos seus desejos, e começa pelo uso inadequado do corpo. Então nesses dois versículos Paulo fala abertamente sobre o pecado da homossexualidade, tanto masculina quanto feminina. E a partir disso, a partir do versículo 28, Paulo não para na homossexualidade, mas ele descreve nada mais, nada menos do que mais de uma dúzia de pecados. E a pergunta é, qual é o seu pecado? Nós não somos justos, porque o justo viverá pela fé. Nós somos miseráveis pecadores. Paulo, nessa carta, quer falar sobre o Evangelho,
quer explicar sistematicamente o que é o Evangelho de Deus pelo qual ele foi chamado, um Evangelho que fala sobre Jesus Cristo. Mas ele não vai direto ao remédio, ele primeiro quer falar sobre a doença. Assim como nós, quando vamos ao médico, o médico primeiro faz um diagnóstico antes de passar a receita. Paulo usa essa mesma tática. Eu ainda não vou falar do remédio, eu vou falar da doença. E a doença tem nome, se chama pecado. Em primeiro lugar, o pecado maior, rejeitamos a Deus e nos entregamos a todo tipo de imoralidade que possa existir nessa terra. Fica essa coceirinha na sua cabeça aí. Até o próximo vídeo. Até mais.